Hoje vamos abrir todos no Salmo 139. Nós vimos na semana passada com o diácono Israel já esse salmo, parte desse salmo, e a guisa de introdução nós vamos também continuar a partir desse salmo, e depois, no decorrer do estudo, nós vamos abrir outras parcelas também das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler só os primeiros versículos, não os primeiros versículos, né, a primeira metade. Nós vamos ler até o versículo 11 ou 12, Salmo 139, do 1 ao 12. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Nós vimos isso, a onisciência divina, o conhecimento do nosso Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. E aqui a gente vai ver um aspecto da infinidade de Deus, sua infinitude. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Até aqui, meus irmãos. Assim nós chegamos com essa introdução no Salmo 139, falar da infinidade de Deus, que é ainda um atributo incomunicável, relembrando aquilo que já foi falado pelo presbítero Vinícius, diácono Israel, um atributo incomunicável, como o próprio nome já diz, é aquilo que Deus não comunica às suas criaturas, ou seja, nem às suas criaturas, nem à sua criação, tá? Ou seja, Deus não faz um anjo infinito, Deus não faz um homem infinito, Deus não faz o próprio universo infinito. Tudo que é criado é finito. Tudo que é criado. Mas a gente pode achar que a infinidade de Deus é algo que nós já bem conhecemos, então nós nem precisamos nos esmerar tanto assim. Contudo, existem algumas particularidades e alguns cuidados que nós devemos tomar cuidado. Por quê? Alguns cuidados que nós devemos tomar na ciência. Por quê? Porque algumas pessoas, para defender a onisciência, a onipresença divina, a sua imensidade, acabam caindo em doutrinas estranhas. Algumas podem acabar caindo em um certo panteísmo, ou outros podem cair em um certo deísmo. Alguns vão caindo em coisas que acham que são piedosas, mas que, na verdade, não compreendem o que, de fato, está elencado ali, quando nós falamos que Deus é infinito, imenso, onipresente. E hoje a gente vai ver algumas distinções. E para nós começarmos a nossa EBD, nós queremos saber se a frase que agora nós vamos ler está correta. A essência divina está apenas no céu, enquanto seu conhecimento e poder são ilimitados, permitindo ele estar presente em todos os lugares desta forma. Mais uma vez, a essência divina está apenas no céu, enquanto seu conhecimento e poder são ilimitados, permitindo ele estar presente em todos os lugares desta forma. O que os irmãos acham? Está certo? Está errado? Leandro cochichou, acho que o Leandro sabe. Tá certo? Algum irmão? Alguém mais? Então, eu não sei. Essa frase, o segredo é no está apenas, realmente, mas não somente no está apenas, mas também ali presente em todos os lugares desta forma. Que forma? A forma é em conhecimento e em poder. E algumas vezes, muitas pessoas acham que Deus é onipresente em conhecimento e em poder. Ou seja, quando o salmista aqui está falando, por onde me ausentarei o teu espírito, para onde fugirei, quando ele vai no abismo, quando ele sobe aos céus, Deus conhece que ele está lá. Mas quando nós estamos falando da infinidade de Deus, da onipresença de Deus,
nós vamos ver no estudo de hoje, Deus está em todos os lugares, na totalidade da sua essência. Não é que Deus só está ali em conhecimento. Ele está na totalidade da sua essência em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é a diferença. Então, por exemplo, nós conseguimos, tecnicamente, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tecnicamente, a gente pode conseguir, por exemplo, se a gente for numa fronteira. Se estiver numa fronteira, a gente pode estar em um estado e em outro. Mas nós vamos estar metade em um estado e metade em outro. Uma parcela do nosso corpo vai estar em um estado e outra parcela em outra. As pessoas acham que Deus é assim. Uma parte de Deus está aqui, outra parte de Deus está em outra cidade, outra parte de Deus está em outro lugar, outra parte de Deus. E assim a pessoa acaba vendo uma divindade que ela se fragmenta, que ela se divide. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que está em todo lugar, em sua totalidade. Em sua totalidade. Então, se nós pudéssemos ver a frase, onde consiste o erro? Consiste o erro não está apenas no céu, sim, mas se a gente tirasse e botasse a essência divina, se manifesta, ou melhor, a onipresença divina se manifesta em seu conhecimento e poder, sendo ilimitado, também estaria errado. Também estaria errado. Por quê? Porque não é apenas conhecimento e poder. Na verdade, é tudo. Isso apenas em guisa de introdução, porque a gente vai chegar em várias partes do estudo até chegar nessa última questão que nós veremos. Então, está errada. A frase está errada. A onipresença divina não significa mera presença em conhecimento e poder. Não significa isso. Apenas isso. É a onipresença da essência divina, isto é, Deus está presente em sua totalidade em tudo o que existe e também para além da própria existência. Do contrário, a essência de Deus seria limitada e suas perfeições limitadas. Olha a complexidade, olha onde nós iríamos cair. Por quê? Nós iríamos cair na dedução lógica de que Deus é limitado. Assim como o nosso corpo é limitado. Por isso que o nosso corpo só pode estar fragmentado em uma parte em um estado, outra parte em outro. Porque nós somos seres limitados. Agora, Deus não é um ser limitado. Essa é uma das questões relacionadas à onipresença divina. Nós trouxemos essas frases, nós vamos fazer outras perguntas para nós pensarmos a respeito até mesmo daquilo que nós temos por conhecimento da onipresença divina. Será que nós de fato conhecemos? Por que nós falamos assim, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, parece que é algo que nós já superamos, nós já bem sabemos. Mas nós vamos ver que existem determinadas coisas e, é claro, esse estudo, existem outras coisas para além também, mas nós pegamos aquilo que é o mais proveitoso para hoje. Martins? Isso é Jesus Cristo falando. Então, quando a gente vai falar sobre Jesus Cristo, a gente vai chegar lá, eis que estou convosco, a infinidade de Deus, ali está ligado esse versículo, tanto com certeza a onipresença, né, do Senhor Jesus Cristo, certo? Tanto a onipresença, mas a infinidade também está conectada, a gente vai ver, ao fato da eternidade. Ou seja, quando a gente fala da infinidade, está dizendo que Deus não tem limitações em seu ser. Ele não tem limitação espacial, ele não tem limitação temporal. Então, quando Jesus está conosco, ele está conosco em sua totalidade. Vamos lembrar que Jesus está conosco, ele é Deus. Agora, quando a gente vai falar sobre Jesus Cristo, existe uma distinção, não uma separação, que nós precisamos fazer. A distinção da natureza humana e da natureza divina. É uma distinção que nós precisamos fazer. Então, por que nossa ceia não é a ceia do luterano, que acredita, ou dos católicos romanos, que acredita que Jesus está no pão e no vinho? Por quê? Porque isso implicaria que a natureza de Jesus humana é onipresente. E se a natureza humana de Jesus é onipresente, ele deixou de ser humano. Porque o ser humano não pode ser onipresente. Então essa é uma complexidade da dupla natureza de Cristo. Mas nós podemos afirmar categoricamente, com certeza, que Jesus está presente em todos os lugares. Porque ele é Deus. Da onipresença e na infinidade. Porque a gente vai ver que tem uma diferença da infinidade, tem distinções dentro da infinidade, onipresença, imensidade, eternidade, tá? Então, o que nós vamos ver? Primeira parte, sua perfeição absoluta. A segunda parte, a seidade divina, sua eternidade.
E a terceira parte, sua imensidade, que vai estar mais conectado à sua indagação, a imensidade de Deus, tá? Então, parte 1. Infinidade é a perfeição de Deus. Perfeição, lembrando, já trouxemos aqui, perfeição e atributos podem ser sinônimos, né? Alguns teólogos vão dizer que atributo e perfeição é a mesma coisa, ok? Infinidade é a perfeição de Deus, pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Primeiro ponto, Deus é isento de qualquer limitação. Apenas o que é limitado é a criatura. Deus não é limitado. Assim, Berkhoff, ao falar sobre a perfeição absoluta de Deus, antes de nós lermos, vou pedir para Tayane, abra em Jó, capítulo 11, versículo 7 a 10. Presbítero Vinícius, Salmos 145, versículo 3. A irmã Edneia, Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 48. Essa é a infinidade do ser divino considerada em si mesmo, ou seja, a perfeição absoluta. Não deve ser considerada no sentido quantitativo, mas qualitativo. Ela qualifica todos os atributos comunicáveis de Deus. Como assim? Nós vamos continuar lendo. Quando nós estamos falando que Deus, ele é um ser perfeitamente absoluto e a infinidade está ligada a isso, significa o quê? Que o amor de Deus é infinito, é absoluto. A sabedoria de Deus é infinita, é absoluta. O conhecimento de Deus, a gente já viu isso, que vai tocar nisso, o conhecimento de Deus é absoluto, é infinito. Tudo que nós vamos ver para além, ainda mais dos atributos comunicáveis, é infinito. É por isso que nós dizemos assim, alguns não entendendo o ser de Deus e não entendendo a questão de eleição, vão acreditar que, por exemplo, se eu vir mais à igreja, se eu jejuar, como os fariseus faziam, jejuar muitas vezes durante a semana, se eu começar uma fé legalista, né, algumas pessoas acreditam que nessa fé legalista do faça, Deus vai te amar mais. Mas isso é uma complexidade e, na verdade, isso é um problema, porque como que o infinito pode ser mais infinito? Deus ama infinitamente os eleitos. Eu não posso fazer algo para Deus me amar mais. Não posso. O que acontece é a relação do eleito com Deus na vida, que está ligada à doutrina do pacto, no sentido de que se eu faço algo desfavorável a Deus, ou seja, quebro seus mandamentos, ele vai demonstrar o desfavor divino. Mas isso não anula o seu amor. Isso não faz com que ele me ame menos. Na verdade, Hebreus vai mostrar o quê? Que Deus nos disciplina porque nos ama. Luiz. Não muda. Acabou. Isso aí. Perfeito. Todos os atributos, eles são conectados, a mais os atributos incomunicáveis. Então, como que a gente conecta? Não vamos falar do atributo, o atributo da imutabilidade, porque nós vamos ter um estudo sobre isso. Depois, daqui a algumas semaninhas, a gente vai ter um estudo sobre imutabilidade. Mas, por exemplo, como que a gente conecta? Deus ama infinitamente, certo? Infinitamente, imutavelmente. Não vai chegar um momento em que ele vai amar menos. Esses dois atributos andam juntos. A imutabilidade do ser divino. Perfeito, Luiz. O poder infinito não é um quanto absoluto, mas sim uma santidade qualitativa livre de toda limitação ou defeito. O mesmo se pode dizer do conhecimento infinito, da sabedoria infinita, do amor infinito, da justiça infinita. A infinidade de Deus é simplesmente... O que é a infinidade de Deus na questão da sua perfeição absoluta? É simplesmente idêntica à perfeição do seu ser divino. Ou seja, tudo aquilo que ele é infinito. Ele é infinito em seu ser. O nosso catecismo vai mostrar isso. Ele é infinito em seu ser. Então está ligado à essência divina. Tudo que você vê sobre Deus, nos atributos do Senhor, é infinito. Essa é a grande questão. Por favor, Tayane.
nisso. Edneia. Portanto, nessas três passagens, nós vemos o quê? Que Deus é perfeito em seu ser. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Deus é perfeito. O único ser perfeito, Deus. Perfeição aqui, meus irmãos, por exemplo, igual a Edné leu Mateus 5,48. A perfeição de Deus é diferente no Deus fazer a criatura perfeita. Em qual sentido? No sentido, quando a gente está falando da essência divina, é no sentido de que nada pode ser acrescentado. Ele é perfeito. Perfeito. Quando nós estamos falando da criatura, por exemplo, vai chegar um momento em que, em certo sentido, nós seremos perfeitos. Quando isso? Na glorificação. Certo? Nós vamos ser perfeitos em certo. Em qual sentido? No sentido negativo. Como assim no sentido negativo? No sentido que nós não mais pecaremos. Ou seja, perfeição no sentido de não pecar. Mas não perfeição no sentido de que eu estou pleno em mim mesmo. Ou agora, esse é o meu estado e não mudo mais. Porque até mesmo nos novos céus e nova terra, nós vamos continuar mudando em conhecimento. E crescendo em conhecimento e graça. Porque Deus é perfeito. Deus é infinito. A gente pode viver usando o tempo na eternidade. A gente pode viver 1000 anos no céu. A gente vai continuar aprendendo sobre Deus. Vai continuar aprendendo sobre Deus. Porque Ele é infinito em seu ser. Ele é infinito em seu conhecimento. Deus é inesgotável. Ele é inesgotável. Portanto, o único ser perfeito, como está em Jó, Salmos, Mateus, Jó vai mostrar isso, nada pode ser acrescentado. Se você vai medir, nada chega, porque Ele é perfeito, é Deus. E essa aqui, a gente vai se ater mais na segunda parte e na parte 3, ainda mais na parte 3. Aceidade. Aceidade, a gente é uma preparação para falar da eternidade, que está mais conectada à infinidade. Mas a aceidade divina é algo também que diferencia Deus das criaturas, porque está ligado a Deus não ser dependente de nada nem ninguém, ou seja, Deus existe por si só. Então, por exemplo, antes da gente ler o Sproul vai trazer no livro Somos Todos Teólogos uma questão muito interessante sobre a eternidade de Deus. Ele diz que ele mostra uma anedota, na verdade. Está um cristão e um ateu conversando. Cristão e um ateu conversando. Aí o ateu pergunta para o cristão: Cristão, quem criou as árvores? Aí o cristão responde: as árvores foram criadas por Deus. Aí o ateu continua: Cristão, quem criou a grama, o céu e esse mundo? O cristão responde: Deus. E o ateu, por fim, faz a sua penúltima indagação, na verdade, né? E você? Deus, o cristão responde. E por último, e quem criou Deus? O cristão, imaturo, achando que daria uma resposta maravilhosa, ele diz: Deus criou a si mesmo. Isso é loucura. É uma impossibilidade lógica. Por quê? Porque ele tinha na sua mente a eternidade, ou seja, Deus é eterno. Mas a eternidade na mente dele talvez fosse que Deus, na eternidade, uma hora criou a si mesmo, mas isso é impossível. Nada pode criar a si mesmo. Criação pressupõe um criador. Então, o que Deus é? Deus é alguém que subsiste em si mesmo. Então, qual é um atributo divino que vai mostrar isso? É a aceidade. Então, assim o Sproul diz, a diferença suprema entre Deus e os outros seres está no fato de que as criaturas são derivadas, condicionais e dependentes. Deus, porém, não é dependente. Ele tem o poder de ser em e de si mesmo. Não deriva de nada. Este atributo é chamado aceidade de Deus. Palavra derivada do latim acei, que significa de si mesmo, ou seja, ele tem a vida de si mesmo. É por isso que a gente já trabalhou aqui, não sei se em catecúmeno, uma coisa que Deus, a gente não diz que Deus existe eternamente, mas que ele subsiste, ou seja, a vida está dentro dele, ele mesmo é a vida. A existência pressupõe algo fora, ex. Então nós existimos, os anjos existem, criatura existe, Deus subsiste em si mesmo. É por isso que também nos credos e nas nossas confissões, no catecismo, fala que Deus subsiste em 3 pessoas. Por que a nossa confissão e os credos não falam que Deus existe em 3 pessoas? Porque a existência pressupõe criação.
É por isso que a gente fala aqui que Deus criou tudo ex nihilo, do nada. Ex, esse prefixo pressupõe já criatura. Deus subsiste, a vida está dentro dele. Ele tem vida em si mesmo. A aceidade de Deus é o que define a supremacia do ser supremo. Seres humanos são frágeis. Se ficamos alguns dias sem água ou alguns minutos sem oxigênio, nós morremos. A vida humana é suscetível a todos os tipos de doenças que podem destruí-la. Mas Deus não pode morrer. Ele não é dependente de nada para seu ser. Deus tem o próprio poder de ser em si e de si mesmo. E isso os seres humanos não têm. Gostaríamos de ter o poder de nos mantermos vivos para sempre, mas não temos. Somos seres dependentes. Deus e somente Deus tem aceidade, ou seja, vida em si mesmo, existe por si mesmo. A razão exige convincentemente um ser que possui existência em si mesmo, possui aceidade. Sem ele, nada poderia existir neste mundo. Jamais poderia ter havido um tempo em que nada existia. Porque se esse tempo tivesse existido, nada existiria agora. Aqueles que ensinam que o universo veio à existência há 17 bilhões de anos pensam em termos de autocriação, o que não faz sentido, porque nada pode criar a si mesmo. O fato de algo existe agora implica que sempre houve o ser. É por isso que a autocriação da teoria que muita gente acredita, ela é uma impossibilidade lógica. Até mesmo os filósofos não acreditavam nisso. Acreditavam no mínimo, não precisa ser cristão, mas acreditavam no mínimo da existência eterna de determinados elementos. Porque a autocriação não pode existir. Não pode acontecer a autocriação. Nada se autocria. Isso não é uma impossibilidade. Portanto, meus irmãos, olha só, a supremacia do ser que está ligada à aceidade de Deus é o que faz ser possível a existência de tudo. Esse é um dos argumentos que a gente pode usar para evangelizar também um próprio ateu. Alguém que não acredita, por exemplo, que houve um Criador. E a gente pode usar a teologia e a filosofia para mostrar que isso é uma impossibilidade. Porque todo efeito precisa de uma causa. Mas nós não estamos dizendo que tudo precisa de uma causa. A gente está dizendo que todo efeito precisa de uma causa. Porque se tudo precisa de uma causa, Deus precisaria de uma causa. E Deus não precisa de causa. Todo efeito precisa de uma causa. Tudo que foi criado é um efeito de alguma coisa que foi causada. E aquilo que foi causado precisa de alguém que tenha aceidade. Uma explosão que veio do nada e fez tudo precisa de um causador. Quem foi a causa? Então, é uma impossibilidade lógica. Para nós vermos como que o atributo divino, esse, por exemplo, toca em várias questões do nosso tempo. A infinidade de Deus toca, por exemplo, na teoria do Big Bang, da teoria da evolução e tudo mais. Tá? Oi. Sim. Uhum. Sim. A gente precisa entrar nessa esfera com uma humildade também nossa. Por exemplo, se eu entro num debate que eu me vejo incapaz, eu preciso ver se a pessoa quer resposta que não tem resposta, ou se ela quer resposta que eu não consigo dar. Por exemplo, quando Paulo está, salvo engano, em Antioquia, se eu estiver errado, Paulo não, Barnabé. Barnabé está em Antioquia. Ele percebe que ele precisa de um cooperador, e ele vai e chama Paulo de Tarso. Barnabé foi humilde. Ele foi lá e chamou Paulo de Tarso. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos dois extremos, que é o racionalismo e o fideísmo. O fideísmo é, eu tenho que crer, e não existe racionalidade na minha fé.
É crer, crer, crer. Mas a própria palavra mostra que existem razões. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai falar que existem provas incontáveis. A fé cristã, ela se ampara em prova. A fé cristã, ela não fala assim, crê porque eu estou falando. A fé cristã, a gente crê porque está na Bíblia, mas a Bíblia traz provas. A nossa fé diferencia de todas as outras fés. Você tem que crer que Maomé foi lá na montanha e que um anjo falou com ele. Agora, Paulo, em 1 Coríntios 15, fala, olha só, Jesus apareceu para 500 pessoas. Algumas pessoas ainda estão vivas. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu para 500 pessoas. Qualquer historiador, por exemplo, naquela época, poderia chegar e ver. E aí? Investigar. Agora, quem viveu na época de Maomé não poderia ver se Maomé estava falando verdade ou não, porque ele teve uma revelação secreta. Então, essa questão, por que eu estou falando isso? Existem pessoas que se converteram pela via da argumentação, humilde, utilizando muitas vezes a teologia, a filosofia e literatura. Um caso que a gente sempre traz aqui é o do próprio Lewis. O Lewis era ateu, virou um grande escritor cristão. Mas o Tolkien, conversando com ele, numa conversa de amizade, eles eram amigos, demonstrou que os pressupostos ateístas do Lewis eram fracos. Demonstrou que a crença dele, porque todo mundo tem uma crença, a crença ateísta era irracional. Então, Lewis diz que ele se converteu e foi o convertido mais desanimado da Inglaterra. Porque ele se converteu no sentido de que ele foi vencido. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que é a argumentação que vence? Não. Mas o Espírito Santo pode utilizar uma pessoa que tenha uma capacidade, por exemplo, em filosofia e teologia, para mostrar que Deus é uma necessidade lógica, porque Deus é uma necessidade lógica. O ateísmo é tolice. Deus é uma necessidade lógica. Aí a questão do convencimento do Espírito Santo é: quem é esse Deus? Porque os filósofos acreditavam numa deidade impessoal. Agora, o Deus cristão é pessoal, 3 em 1. Então, de certa forma, está corretíssimo. De alguns conhecimentos só crentes vão ter. Agora, outros estão ligados à revelação geral. Porque Romanos capítulo 1 vai mostrar que os atributos de Deus são conhecidos por todos. Esses atributos invisíveis, Romanos 1 vai mostrar que é passível que todo ser humano veja que é um Deus. Todo ser humano. Então tem alguns aspectos, sim, que estão conectados à questão de fé, mas tem outros aspectos que a razoabilidade pode levar a pessoa para a fé. Então, é algo que a gente vai só saber, em espírito de oração, para entender se aquela pessoa está negando porque eu não tenho argumentos suficientes ou porque ela é orgulhosa e ela não quer saber. Né? É algo meio complexo. Uhum. 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 Sim. Sim. Perfeito. 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 Sim. 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 Sim.
Sim, então, nesse sentido, perfeito. Nesse sentido, por exemplo, igual quando o Paulo fala, a pregação é loucura. Em que consiste isso para a gente entrar nessa questão? Se eu converso com alguém que fala assim, Jesus não existiu, esse texto não se aplica. Por quê? Porque a loucura da pregação é dizer que Jesus crucificado salva. Eu mostrar para a pessoa que existiu um homem chamado Jesus e que ele foi crucificado, não se enquadra na loucura da pregação. Porque eu vou mostrar para ela que, olha só, você está falando que Jesus não existiu, mas olha só as provas históricas que existiu um homem chamado Jesus e que foi crucificado. Ele existiu. Está aqui. Agora, você crê que esse homem que foi crucificado no madeiro morreu pelo meu pecado e pode ter morrido pelo seu? Aí é uma questão de fé. Então perceba duas questões nessa questão hipotética. A primeira é, se ela contra-argumentar na minha evangelização que Jesus não existiu, eu não posso usar a loucura da pregação. Ela não quer que Jesus não existiu, a pregação é só para quem... Está entendendo? Não posso falar isso. Por quê? Porque Jesus existiu. Agora, esse argumento do apóstolo Paulo é no sentido de que Jesus crucificado salva. Loucura para os gregos, né? E escândalo para os judeus, é isso, né? Isso aí. É isso que consiste a loucura da pregação. É por isso porque muitas vezes nós vamos pegar alguns textos da Bíblia e nós vamos cair muito no fideísmo. E no Brasil, o que mais mais impera é o fideísmo. Algumas pessoas, utilizando o devocional do irmão Gabriel também, algumas pessoas, muitas das vezes, não adentram, ordinariamente falando, a fé cristã por culpa nossa. Por culpa nossa. Porque muitas das vezes nós não temos, né, algumas vezes, como conversar com a pessoa, né, é outra história, mas umas vezes nós desistimos fácil demais. Então, um filho, se nós tivéssemos um filho, né, alguém tem um filho que começa a ir para o ateísmo, o que o cristão brasileiro faz? Você tem que crer em Deus, você tem que crer em Deus, tem que crer em Deus, mas isso não é argumento suficiente. É claro que ele sabe que ele tem que crer em Deus, ele cresceu na igreja. Por que um monte de filho de crente do nada vai para o federal e vira ateu? Por quê? Porque o professor ele vai mostrar as razões do ateísmo e vai colapsar na mente dele as razões do cristianismo, porque ele cresceu numa fé que não tem razão. E até muitas vezes o pastor vai chegar para ele e vai falar, olha só, você tem que crer em Deus. Isso é uma verdade. Mas Deus tem provas de que Ele é Deus? A própria palavra de Deus fala, fazei prova de mim. Deus dá provas. Uma das demonstrações que nosso Deus é o real é que tem provas. Existe prova na criação, existe prova no intelecto humano, existem provas incontáveis. Então, de certa forma, sim, existem coisas que somente um crente vai saber ou vai aceitar. Por exemplo, que o homem que foi crucificado no madeiro me salva. Eu acredito que Jesus ressuscitou. Mas aí não pode dizer que não existe prova histórica que Jesus ressuscitou, porque existe. Até de não cristãos. Até não cristãos falam, olha, e tem um grupo de judeu falando que esse Nazareno ressuscitou. Não cristãos. É claro que esse que a gente está falando aqui se enquadra mais no debate na universidade. Né? Geralmente no debate da universidade. Mas é só para nós termos em mente de que existem campos que nós não conseguimos adentrar por questão de como a igreja pouco se prepara. A igreja que eu falo como instituição. Pouco se prepara. A fé cristã sempre foi um berço de homens inteligentes. Sempre foi um berço de homens inteligentes. Hoje não mais. Hoje não mais. É claro que muitos na sua inteligência caíram na heresia, né? Porque a inteligência não, sem humildade, sem piedade, não serve para muita coisa. Mas existe, essa questão é dos membros. Existe membro que eu falo do corpo de Cristo, 1 Coríntios. Aqueles que são chamados para uma contemplação intelectual precisam se esmerar em achar razões da fé. Precisam. A gente conhece pessoas que são muito inteligentes,
muito inteligente, mas só no seu ofício, só no seu trabalho. Quando ela vai para a igreja, por exemplo, essa pessoa participa de uma igreja de revelação, de frenesi, de só loucura na igreja. Ela está desperdiçando a inteligência dela. Ela está desperdiçando. Por quê? Porque Deus não é aquilo. Ela consegue explicar tudo questão da sua profissão, mas ela não consegue explicar coisas que Deus coloca para ser explicado. Ninguém explica Deus, de fato, em última instância sim. Mas existem questões que Deus se explicou. E você pode explicar. Porque se nós levarmos a última, ninguém explica Deus, não teria esse estudo. Não teria pregação domingo a domingo. Porque a pregação não é falar sobre Deus. O presbítero Wilson vai pregar hoje à noite. Ele vai explicar sobre Jesus. Vai explicar sobre a passagem. Ninguém explica Deus, mas a gente explica a revelação que Deus fez de si mesmo. Se Deus não se revelasse, a gente não conseguiria explicar. Mas Ele se revela. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que está conosco. Assim sendo, quando nós estamos trabalhando da aceidade de Deus, né, implica no fato de que esse ser que subsiste em si mesmo também prova de que a criação precisa dele. É uma prova. É uma prova. Sempre que a gente vai pegar no ateísmo, o ateísmo ele vai ter lacuna de leis. A teoria do ateísmo, ela acaba com a lei da causa e efeito, por exemplo. Uma lei. Então, uma teoria pode ser maior que uma lei? Quem já fez algum artigo acadêmico sabe que não. Uhum. Uhum. Sim. Isso aí. Sim. Sim. Isso aí. É algo muito recente. Uhum. Sim. Consegue. Você não precisa nem usar cristãos para derrubar o ateísmo. Você pode usar os gregos. Pode usar os romanos. Tem que ter muita fé. A Bíblia já diz, né? Diz o tolo em seu coração, não a Deus. Não acreditar em Deus é tolice. É tolice que hoje tem uma roupagem de inteligência. Mas já está caindo, né? O ateísmo tem diminuído cada dia mais. Porque cada dia que passa, as asseverações, as proposições, aquilo que os ateus tinham por ideia, tem caído por terra. Infelizmente, porque a igreja... Né? Isso aí. Isso aí.
Sim. Sim. Você vê religiões falsas. Por que no Brasil o catolicismo cresce? É uma da- Até então, os evangélicos cresceram muito. Cresceu muito. Na verdade, se vocês pegam a censo da década de 90, 2000, os católicos estavam praticamente estagnados e os evangélicos crescendo. Mas a gente estava vivendo um outro espírito da época. O espírito da época é de razões. A gente vê isso na questão política, conservador, liberal, a gente vê isso. As pessoas querem razões. E tem muitas pessoas que estão na igreja evangélica indo para o catolicismo. Por quê? Porque em muitas igrejas evangélicas não tem razão para nada. Porque sempre foi assim. Porque foi assim. Mas por que a igreja católica interpreta tal texto de uma maneira e nós evangélicos que interpretamos de outra? Não. A igreja católica é do diabo. Isso não é argumento. Isso não é argumento. Mas por que muitos pastores se fazem isso? Porque essa forma de argumento, essa estupidez, é fácil, não precisa estudar. Isso estou falando é erro de pastor. É erro de pastor. Porque se um jovem está sendo persuadido pelo ateísmo, ele fala, isso é coisa do demônio, eu vou orar para que saia de você. É mais fácil ele fazer isso do que ele estudar. Ou do que ele ter humildade e falar, olha, meu irmão, isso eu não sei. Mas eu conheço um outro pastor que sabe sobre isso. Vou marcar com você e ele para vocês dois conversarem. Porque realmente ninguém vai saber tudo. Ninguém vai saber tudo. Mas nós limitamos o conhecimento do mundo ao nosso conhecimento. E isso é orgulho. Isso é orgulho. Uhum. Tem muito. E geralmente é assim. Uhum. 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 Sim. Aí já é perder tempo. Vai chegar um momento que vai ser assim. Porque quando ele fala isso, por exemplo, ele não está falando que ele não acredita que tem as provas históricas que Jesus nasceu. Não, ele está dizendo que ele não crê que Jesus é filho de Deus, que Jesus é Deus. Então, se ele não crê, sim, sim. Porque o problema do ateísmo, não é um problema nosso, né? Todos nós, é a condição. A gente crê naquilo que a gente quer crer. Por isso que Deus, ele muda o nosso coração para que a gente apreenda as doutrinas. Se Deus não mudar o nosso coração, a gente é morto dos nossos delitos e pecados. É o que o Vinícius falou. Eu posso conseguir convencer um ateu de que o ateísmo é loucura. Eu posso conseguir. Mas por meus argumentos eu nunca vou poder convencê-lo de que Jesus é filho de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. E algumas vezes é melhor, porque tem pessoas que são assim, elas querem afrontar. E nós devemos ter a sabedoria de dizer, isso é jogar pérolas aos porcos. Não adianta, é perder tempo. Porque quem não quer crer, Jesus mesmo fala, né? Vá para outro. Paulo também fala, a fé não é de todos. Não é de todos. O nosso erro é achar que a fé é de todos. De todos quem? A gente está falando de classe social, está falando o seguinte, tem pessoas que não querem crer. Eu vou fazer o quê?
Vou ficar importunando a pessoa? Vou ficar... Sim, 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 sim. A verdade é que, em muitos casos, a pessoa pega para ler o livro de João e se converte. Então, em última instância, a gente usa argumentos e tudo mais, porque, usando o devocional do Falcão, a gente tem responsabilidade. Então, se uma pessoa não crê por questão de... Foi explicado, e hoje em dia é muito isso, um evangelho errado, é minha obrigação explicar o evangelho certo. Ela não crê em Cristo porque pastor é todo ladrão. Eu não vou falar que o que ela está falando é errado. Eu falo assim, existe muito pastor ladrão. Mas Jesus já falou que isso ia acontecer. Lobos travestidos de ovelhas, e assim eu vou. Então, nossa responsabilidade. Então, a sanidade agora também está conectada à sua eternidade. Aqui a gente vai passar rápido porque o Vinícius já trouxe isso, o presbítero já trouxe isso. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominado eternidade. Sua eternidade, a forma em que a Bíblia apresenta a eternidade de Deus é simplesmente a de duração pelos séculos sem fim. Devemos lembrar, porém, a Bíblia emprega a linguagem popular e não linguagem da filosofia. A eternidade, no sentido estrito da palavra, é adstrita àquilo que transcende todas as limitações temporais. Ou seja, existem conceitos filosóficos que vão para além do conceito popular e que a Bíblia traz princípios para reger a própria filosofia. Isso que praticamente está falando, tá? Mas popularmente a gente pode dizer, a eternidade é simplesmente esse Deus que não se limita ao tempo. Tá? É infinito. Eu pedi para o Jorge, por favor, abra em Salmos 90, versículo 2. Sônia, Salmos 102, versículo 12. Márcio, Efésios 3, 21. Salmos 100, não, Sônia, Salmos 102, versículo 12. O Márcio é Efésios 3, versículo 21. E o Falcão, 2 Pedro 3, 8. Cento e dois, versículo 12. Pode ler, Jorge, por favor. Pode ler, por favor. Amém. Mas abre Salmos 90, versículo 2, por favor. 102, Salmos 102, versículo 12. Tanto um quanto o outro está mostrando o transbordar de Deus, a questão do tempo. E vamos continuar nisso. Falcão, por favor. Assim nós vemos, por exemplo, que para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Para Deus ele está sempre no patente hoje. Deus não está restrito ao tempo. Nós estamos restritos ao tempo. A pergunta, os anjos estão restritos ao tempo? Estão. Não o tempo dos homens, mas existe tempo para eles. Existe o que existe o tempo? Passado, presente e futuro. Os anjos não são eternos como Deus é eterno, porque a eternidade é o atributo incomunicável de Deus. Deus não comunica com ninguém. Anjo não é eterno. Nós herdaremos a vida eterna? Sim, mas nós herdaremos a vida eterna no sentido popular de que nós não teremos fim.
mas não no sentido que nós não temos início. Deus, ele de fato é eterno porque Deus não tem início e não tem fim. Certo? Então, essa é a diferença de eternidade para nós, criaturas, que abrange os anjos, e eternidade para Deus. A sua eternidade pode ser definida como a perfeição de Deus, pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência no único presente indivisível. É por isso que nós, no Catecúmeno, nós perguntamos, nós vimos que Jesus é gerado do Pai, o Filho é gerado do Pai. Nós perguntamos, isso é uma verdade hoje? Sim, porque Jesus sempre está sendo gerado pelo Pai. Sempre. Porque é uma condição da sua natureza, da própria divindade. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não vai chegar um momento em que o Espírito Santo não vai proceder do Pai e do Filho, em que o Filho não será gerado pelo Pai. Por quê? Porque isso iria colocar limitação na deidade, iria dizer que existe sucessão na divindade. Ou seja, Jesus foi gerado e agora não é mais gerado. Assim ele vira criatura. Esse é um problema. Então, Jesus é sempre gerado pelo Pai. O problema é que nós queremos usar categorias humanas para a divina. Gerado não é no sentido de geração materna. É numa geração de natureza do Pai ser realmente o Pai de Jesus Cristo. Realmente ser o Pai de Jesus Cristo. O Pai é nosso Pai porque nós somos escolhidos no Filho, em Jesus. Se não houvesse criação, o Pai continuaria sendo Pai. Ele era, é e sempre será Pai de Jesus Cristo. Sempre. E a parte 3, última parte, ligada ao que nós mais comumente entendemos como infinidade de Deus, que é a sua imensidade. A infinidade de Deus também pode ser vista com referência ao espaço, como a gente viu no Salmo 139, sendo então denominado imensidade. Esta pode ser definida como a perfeição do ser divino, pela qual ele transcende todas as limitações espaciais. Perceba, eternidade e limitações temporais. Imensidade, ele transcende limitações espaciais. Okay? Mas tudo está ligado à infinidade de Deus. E, contudo, está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. Nós começamos a introdução falando isso. Deus está em todo milímetro quadrado. Se você pega um átomo e olha ali, Deus está em sua totalidade de essência ali. Deus não se divide. O que se divide somos nós, criaturas e criação. Ela também tem um lado negativo. De um lado positivo, ela também tem um lado negativo e um lado positivo. Negando todas as limitações do espaço ao ser divino, esse é o lado negativo. E afirmando que Deus está acima do espaço e ocupa todas as partes deste com todo o seu ser. A gente vai chegar lá. Antes, uma pergunta. É correto dizer que Deus está presente em todos os lugares por não ter corpo material? É esse o motivo? Um de cada vez, meus irmãos. Isso aí, Leandro. Não cochichou agora, não. Mas ele não tá, o corpo material de Jesus não está presente em dois lugares ao mesmo tempo. Ele saiu de um lugar, em outro tempo ele apareceu em outro. Essa é a questão da não confusão das duas naturezas divinas. Jesus é onipresente, sim. Agora, Jesus tem duas naturezas. A natureza humana de Jesus segue todos os elementos de um ser humano. Jesus, em carne, não está presente em todos os lugares. Em carne. Ele está presente em todos os lugares, porque ele é uma pessoa que é Deus e homem. É bem complexo. Vamos botar Deus, para facilitar, vamos falar Deus da natureza divina, tá? Natureza divina. Isso aí. Jesus tem a natureza humana também, mas vamos falar da natureza divina. Ok? Então,
É correto dizer que Deus está presente em todos os lugares por não ter corpo material? É correto dizer isso? Ah. Você está certíssimo, mas a pergunta é: se ele está presente com todas essas pessoas aí, a razão dele estar presente com todas essas pessoas é porque ele não tem corpo material? Essa é a pergunta. Ramila acha que não, Gabs fez que não também. A grande questão, meus irmãos, são os anjos. A resposta para isso é lembrar dos anjos. Por quê? Se eu afirmo que Deus está presente em todos os lugares porque ele não tem corpo material, então eu vou chegar e dizer que os anjos estão presentes em todos os lugares, porque os anjos não têm corpo material. E eu vou chegar e vou dizer que o anjo é onipresente. E aí? Não. Aí nós começamos falando, a infinidade de Deus é um atributo incomunicável. E qual é o problema? Ah, mas o que isso tem de mais para minha fé? Primeiro que é Deus, é o seu Deus, é o meu Deus. Mas, por exemplo, o Sproul traz isso no livro, aquele livro que os irmãos me emprestaram, Como Viver e Agradar a Deus. Muitos cristãos acham que Satanás é onipresente. Se Satanás é onipresente, então Satanás é Deus. Satanás não é onipresente não, meus irmãos. Aí o Sproul até brinca. Eu fui tentado muitas vezes e sucumbi. Mas eu sou tão fraco que Satanás não precisou nem vir me tentar. Ele mandou o seu serviçal e eu caí. Então, Satanás é criatura. Satanás é criatura. Quando nós estamos expulsando um demônio, e quando nós falamos de Satanás, nós estamos falando dele como representante de todas as hostes angélicas caídas. Mas Satanás é criatura. Ele não está em todos os lugares. Se ele está aqui, ele não pode estar no Japão. Ele não pode. Porque Satanás é criatura. Agora, existe demônio suficiente para estar aqui, para estar no Japão, porque existe muito demônio. E um só ser humano pode ter uma legião. Mas cada demônio é um demônio. E não cair na macumba e ficar nomeando demônio também, que, por favor, né? Esse aqui é Zé Pilintra, esse aqui é... Então, vamos lá. Então, falamos que Deus está presente em todos os lugares. Agora, um termo mais técnico, e a gente não precisa gravar, mas só para entender um pouco, tá? Sobre a questão de corpos e de presença em lugares. Com referência a homens, anjos de Deus. Porque a pergunta é, essa é a razão para ele estar presente em todos os lugares. Ele não ter corpo? Não. Tá. Distinguimos 3 modos de presença no espaço. Distinguimos 3 modos. Quais são esses modos? Circunscritivamente, definidamente e repetitivamente. São os 3 modos. Isso aqui a gente não precisa gravar, mas só para a gente entender um pouco, tá? Os corpos... Não vai ter pergunta sobre isso, porque seria maldade, né? Fazer pergunta no final sobre isso. Os corpos ocupam o espaço circunscritivamente, porque são limitados por ele. Ou seja, nós somos circunscritos. Circunscrito, ok? É o nosso corpo. Os espíritos finitos, anjos, tanto eleito como caído, eles ocupam o espaço definidamente, de uma maneira que nós não entendemos como, mas nós sabemos que é definidamente. Um anjo está em um lugar ou ele está em outro. Tá? Por que não circunscritivamente? Porque circunscrito está ligado à dimensão de espaço. E a gente não pode dizer isso para o anjo, porque como que, se fosse assim, como que uma legião está em um homem só? Senão cada homem teria só um demônio. Então a gente não pode falar que o anjo é circunscritivo, como o ser humano é. Não, a gente fala que é definido. Nós não sabemos o que isso se refere de fato. É diferente. Visto que não estão em toda parte. Tá? Mas somente num dado espaço e num dado e definido lugar. E em distinção a estes 2 modos, Deus ocupa o espaço repletivamente. Está repleto em tudo, em sua totalidade. Porque ele preenche todo o espaço.
Ele não está ausente de nenhuma parte do espaço, nem tampouco está mais presente numa parte que outra. Ele está em toda parte. Ele não está uma parte mais presente que outra. E a gente vai chegar nessa pergunta ainda. Então vamos gravar aí para. É uma pergunta só para a gente meditar. Não precisa responder, não. Deus está em todos os lugares do mesmo modo? Mas antes, imensidade e onipresença. Em certo sentido, os termos imensidade e onipresença são aplicados a Deus, e denotam a mesma coisa, e, portanto, podem ser considerados sinônimos. Isso vai cair numa perguntinha. Então, imensidade e onipresença podem sim ser considerados sinônimos, tá? Todavia, há um ponto de diferença que deve ser observado cuidadosamente. Imensidade aponta para o fato que Deus transcende todo o espaço e não está sujeito às limitações, ao passo que onipresença denota que, não obstante, ele preenche todas as partes do espaço com todo o seu ser. O primeiro salienta a transcendência e o último a imanência. Como assim? E imensidão. Se você enche um jarro, uma hora ele vai transbordar. Por quê? Porque aquele jarro não pode conter tudo que você está colocando nele. Isso se refere à imensidade de Deus. Como assim? A criação não pode conter Deus. Não pode. Algumas pessoas só falam da onipresença de Deus. Mas existe a sua imensidade. Deus está presente até onde não existe lugar para ele estar presente. Ele está presente em tudo e transborda. Por isso que nós dizemos, existe um lugar, já usando o termo de criatura, um lugar que só está a Trindade. Um lugar que não tem criação. Só eles estão. Deus no céu é uma manifestação visível de Deus. O céu não prende Deus. O céu foi criado por Deus. O céu não é eterno no sentido de não ter início. Deus criou. Ele é eterno no sentido de que não terá fim. Mas ele é criação. Luiz. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então, Deus é imenso. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares da criação, mas ele transcende a criação. Então, imensidade e transcendência. Imensidade e transcendência, onipresença e imanência. São termos teológicos, tá? Imanência está dizendo o quê? Deus está aqui. Tá? Então, Deus está em todos os lugares do mesmo modo? E aqui é uma pergunta boa, por quê? Deus está com o ímpio? A gente fala que Deus está com o crente. Deus está com o ímpio? A filha do pastor já afirmou categoricamente, sim. Apesar do fato de que Deus é distinto do mundo, não pode ser identificado com ele, não obstante, está presente em cada parte da sua criação, não somente por potência, mas também por essência. Não significa, porém, que ele está igualmente presente, e presente no mesmo sentido em todas as suas criaturas. Ele está presente com todas as suas criaturas, mas não no mesmo modo. Deus está com o ímpio? Está com o ímpio. No mesmo modo que está com o santo? Não. Tem como. Mas ele está. Deus está. Aí vem o famoso erro de muitos evangélicos. O inferno é o lugar que Deus não está, por isso é ruim. Se Deus não está no inferno, então Deus não é onipresente. O inferno não existe, né? É um devaneio. Né? Então Deus está presente no lugar, Deus está no inferno. Agora, o modo em que Deus está no inferno é diferente do modo em que ele está no céu. Certo? Mas Deus está no inferno. Como? Em ira. Isso é Apocalipse, pisando nos ímpios. Mas ele está no inferno. Perceba, isso está ligado à infinidade de Deus, à onipresença. O modo. Isso aí. Como assim? Como assim? Então, por exemplo, Deus
não tem necessidade por comunicar o seu atributo. Então ele está com o ímpio, o tolo que ele estava falando aqui do ateu, certo? Que diz que não há Deus. Ele está na sua totalidade ali, certo? Certo. Mas Deus é obrigado a comunicar para o ateu? Não. Porque, ainda que ele esteja em sua totalidade, o modo que ele está ali é um modo de cegar, por exemplo. Estou dando só um exemplo aqui. Tá? De ira, de justiça. Por isso que algumas... Por quê? Porque se a gente fala que... Aí a gente vai entrar na justiça e misericórdia, que é uma grande complexidade, né? E aí vai ter que dar uma aula sobre isso. Mas a misericórdia é justiça também, porque Jesus pagou o preço. Né? Mas o fato é, Deus não é obrigado a estar comunicando com todos onde ele está, porque senão ele vira um Deus impessoal. Então ele é quase um sinal Wi-Fi. Se ele está ali, então tudo está, sabe? Não é assim. Ele não é assim. Ele está ali presente, mas o modo em que ele quer estar presente é um modo de justiça, de ira. É de ira, mas ele está presente. Então, Deus na sua totalidade está no inferno? Sim. O modo em que ele está no inferno é o mesmo modo em que ele está no céu? Não. Não. Por quê? Porque no inferno ele está em justiça, juízo, ira. No céu ele está em benevolência, graça, misericórdia e justiça também, mas uma justiça não punitiva, mas uma justiça de equidade. Tá? Nesse sentido. Está presente, na sua totalidade. Ele manifesta quem ele quer, o amor. Ele manifesta quem ele quer, o amor. Né? Então, o fato... uma boa questão, o Jorge levantou uma ótima questão. O fato de Deus ser amor implica necessariamente que ele tem que amar todo mundo? Estou usando o amor de Romanos. Não vou nem dizer que se Deus ama os perdidos ou não, tá? O amor de Romanos é salvífico. Esse amor aí. É claro que alguns vão dizer, não, existe o amor da benignidade de Deus. Estou falando esse amor de salvação. Tá? Deus, por ser amor, ele precisa amar todo mundo? Não. Porque se a gente fala que se Deus é amor, ele precisa amar todo mundo, então Deus é impessoal. Ele não tem escolha. Ele não tem vontade. Ele tem amor. O fato dele não dar para a pessoa não significa que ele não tenha. Quando um mendigo me pede dinheiro, eu não dou. Significa que eu não tenho dinheiro? Não, significa que eu não quero dar o dinheiro para ele. Não é? É mais ou menos isso. Entendeu? Então, só porque ele está me pedindo, eu sou obrigado a dar? Não, ele vai pegar e vai usar droga a maioria das vezes. Então eu não vou dar. Simples. Ou seja, salvificamente ele não ama. Nesse termo de Romanos. Então, de fato, porque ele fala, amei Jacó e odiei Esaú. Amei Jacó e odiei Esaú. Então, segundo Romanos 9, Esaú foi amado? Não. Esaú foi odiado. Deus é amor? É. Mas por que Esaú foi odiado? Porque Deus é justo. O ódio de Deus é uma manifestação da sua justiça. O ódio não é um atributo. Amor é atributo. Ódio não. Ódio é a manifestação da justiça. Esaú é pecador. Esaú é pecador. Deus não é obrigado a amar pecadores. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, não salvasse ninguém, ele continuaria sendo amor? Sim. Porque primeiro que ele é trino. Amor precisa de coletividade. Amor precisa de coletividade. O pai ama o filho ama o pai, o espírito ama o pai, o filho, os três se amam. Então, se Deus, vou utilizar a conjectura cristã, a rebelião no céu, chega um momento que Deus para a rebelião e fala, esses anjos aqui são eleitos. Vocês não vão cair mais. O anjo que caiu, caiu.
Mas vamos supor, hipótese, tá? Completamente hipótese. Se Deus deixa essa rebelião pegar todos os anjos, e depois vem para o reino dos homens e pega Adão e Eva e pega todos os homens, obviamente. E Deus condena todo mundo para o inferno. Anjos e homens, porque o inferno foi criado primariamente para os anjos. Condena todo mundo. Ele vai ser amor? Vai. Porque se eu digo que não, eu vou dizer o quê? Deus me ama porque Ele é obrigado a me amar. Isso mostra o quão maravilhoso Ele é. Por isso que é segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1. Por que é segundo o beneplácito da sua vontade? Porque o amor não é necessário ser comunicado. Ele comunica por sua livre vontade. E por que ele comunicou a Jacó e não a Esaú? Porque ele quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Por que ele quis nos salvar e não outros? Porque ele quis. Por que ele quis fazer com que determinados anjos não caíssem? Porque até os anjos são graça, não é mérito. É misericórdia. Por quê? Porque ele quis. Nenhum atributo de Deus, ele é obrigado a nos comunicar. Nenhum. Quando nós estamos falando desses atributos, é ele em si mesmo. Se ele não tivesse criado nada, ele continuaria santo, justo, bom, onipresente, onisciente, tudo isso. Ele não precisa da criação para ter atributo. O atributo é quem ele é. E ele faz a criação porque ele quer. Por isso. Não existe uma causa necessária. Deus não é obrigado a criar nada e nem amar nada. Ele ama porque ele quer. Por que ele quer? Segundo o beneplácito da sua vontade. Sempre somos nós os errados. Falar igual o Paulo, né? Maldito homem que sou. A natureza de sua permanência está em harmonia com a das suas criaturas. Ele não habita na terra do mesmo modo como habita no céu, nem nos animais como habita no homem, nem na criação inorgânica como na orgânica, nem nos ímpios como nos piedosos, nem na igreja como em Cristo. Há uma infinda variedade nas maneiras pelas quais ele é imanente em suas criaturas, ou seja, imanência é presença. Tá? Imanência é sempre isso, presente. Presente em suas criaturas. E na medida em que elas revelam a Deus aos que têm olhos para ver. A onipresença de Deus é revelado claramente na Escritura. O céu e a terra não podem contê-lo, como está em 1 Reis 8:27, Isaías 66, Atos 7:48. E, ao mesmo tempo, ele preenche ambos e é Deus acessível. Vamos abrir esses textos, como eu vi aqui que nós temos tempo. Falta a Dayana, né? Dayana, depois passa. Dayana, por favor. Primeiro livro de Reis, 8:27. Danilo, por favor. Isaías 66, versículo 1. Isabela, Atos 7, 48 a 49, por favor, Isabela. Diácono Israel, Salmos 139, versículo 7. Luiz, Jeremias 23, 23. E Fernando, Atos 17, 27 e 28. Quem abriu pode ler na ordem, por favor. Salomão está falando da imensidade de Deus. Nada pode conter Deus. Deus, o ser de Deus, transborda tudo. É imensidade. Agora é Danilo, né? Por favor, Danilo. Em harmonia com reis. Atos, por favor, Isabela. Mais uma vez. Agora, Israel, por favor. Perdão.
que foi lido aqui, onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Aqui, a imensidade. Deus transcende tudo. Tudo. Até os céus dos céus não podem conter Deus. Esse é o nosso Deus. Para nós irmos depois para as perguntas finais, meus irmãos, alguma pergunta ou consideração a respeito do que foi dito aqui? Alguma coisa?